vá mais para frente. Porque esse forçou um pouco a minha garganta, forçou um pouco. Tem ele que força muito mais a nossa garganta. Hoje, meus amados, nós vamos abordar um assunto muito importante. Nós vamos abordar um assunto importante no nosso dia, porque é importante que nós, o povo do Eterno, viva e esteja nesse mundo iluminado com a sua palavra, com os seus ensinamentos. O povo do Eterno precisa estar iluminado, porque nós somos luz para milhões de pessoas que estão aí fora. Então nós precisamos de ter um conhecimento dado do céu para nós transmitir ao povo. Nós vivemos um dia onde o povo prega duas ressurreições, e é verdade, existem duas ressurreições. Hoje existem duas ressurreições. Só que tem pessoas que levam essas duas ressurreições para no final dos tempos. O erro que está é aí. A má interpretação da Escritura faz com que muitas pessoas, eu que fui adventista, preguei muito isso. E milhões de pessoas. Então, nós sempre usamos esse meio que existe duas ressurreições, mas é no final de tudo. O homem morre e depois ressuscita. Ressuscita e vem estar diante do Eterno e depois morre de novo. Está escrito que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito é a vida eterna. Se o homem morreu, se ele tinha pecado, se ele morreu e ressuscitou, ele já pagou a sua morte ali. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito é a vida eterna. Então, se ele morreu, ali foi pago a sua morte. Então, como é que ele passou a ter vida e morreu de novo? Não existe isso. Literalmente não. Mas existe duas ressurreições. Tem duas ressurreições. Mas uma é espiritual e a outra é literal. Então nós vamos examinar os assuntos hoje concernentes a esse assunto. Mas antes nós vamos abordar alguns assuntos. Nós vamos ver que algumas pessoas morreram e ressuscitaram. E houve alguém que ressuscitou essas pessoas. Está escrito na Escritura que o primeiro que o Moisés venceu a morte, não venceu? Não é isso que está escrito? Quem pode me ajudar? Olha, aqui o Espírito trabalha em nós todos, tá, irmão? Aqui não sou eu que estou apresentando o estudo, é o Eterno que está apresentando o estudo para nós, e o Eterno usa cada um de nós com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, para dar um esclarecimento sobre este assunto. Então todos estão convidados para abordar o assunto. Então Moisés, ele cometeu pecado? Cometeu pecado. Quem nessa vida não cometeu pecado? Dos homens. Só existe um que não cometeu pecado. Esse foi o nosso Salvador. Mas nascido de mulher, todos pecaram. Todos pecaram. O único que não pecou foi o nosso Mestre Salvador. E Moisés venceu a morte. Ele viveu sua vida na integridade para com o Eterno. Morreu e ressuscitou. Moisés morreu e ressuscitou. O corpo de Moisés nunca foi encontrado. E na transfiguração, lá Yeshua disse que daquele que estava com ele, existiam alguns que não passariam pela morte sem que primeiro visse o reino dos céus. É isso? Está escrito? E quem foi? Iaoná, né? Conhecido como João, Simeão Pedro, né? Um pouco conhece como Pedro, Simeão, e Tiago, né? Tiago, não é isso? Os três, né? Os três subiram com Yeshua e Yeshua apareceu a ele, transfigurou-se, ou melhor, em grande resplendor. E quando os discípulos viram aquilo, ele transfigurado, ao seu lado apareceu um à sua esquerda e outro à sua direita. Apareceu ali Moisés e que mais? E Elias. Elias apareceu do outro lado. Então ali estava
ali estava revelado o reino da glória. Então agora o homem viu, ele não podia morrer antes sem primeiro vir o reino da glória. Muito bem. E o que significa aquilo ali? Moisés representa uma classe de pessoas. Quem são essa classe de pessoas? Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Hein? Todo aquele, é isso mesmo, todo aquele que morreram e foram sepultados, Moisés representa essa classe de pessoas que passaram pela morte. E o profeta Elias representa a outra classe de pessoas que não passaram pela morte ou que não vão passar pela morte. Então ali estava formado o reino da glória. E o nosso mestre Yahushua apresenta, ele era o rei, é o rei da glória. Então ele estava ali apresentando para o povo, para os que viviam aqui na terra, em vida, puderam ver o reino da glória. Moisés e Elias, representando as duas classes de pessoas, uma que morreram e a outra que não vão morrer. Então nós vamos chegar a esse entendimento. Então tem muitas pessoas que já morreram desde o início da criação até o final da criação. Muitos morreram e foram sepultados. Eles foram sepultados. Mas quando Yahushua vier nas nuvens do céu, agora em poder e grande glória, não vai vir mais como ele veio antes não, tá, irmão? Ele vai vir agora em poder e grande glória. E ele vindo em poder e grande glória, o mundo pecaminoso não pode contemplar ele vindo no poder e grande glória. Só aquele que são seu. Porque aquele que são seu vai ver ele vir sobre a nuvem do céu, e ele vai ver ele como ele é. Não entendeu? Os irmãos não entenderam. Vamos supor. E Yahushua vai fazer com que nós, que temos um corpo mortal, corruptível, né? Esse corpo seja revestido da incorruptibilidade. O corpo nosso vai ser revestido da imortalidade. Então o que acontece? O homem mortal, nós somos mortal, então nós seremos revestidos, aí não morremos mais. O apóstolo Saulo diz que será como fosse um abrir e fechar de olhos, de repente, na vida dele. Então nós vamos ver Yahushua como ele é. Então ele vai fazer com que nós receba aquele resplendor dele, e nós vamos ver ele como ele é, na mesma situação, na mesma condição dele. Por quê? Até lá nós estamos a cada dia se acertando, tirando um pouquinho de sujeira aqui, outro pouquinho de sujeira ali, se descontaminando com o mundo que nós vivemos hoje, tirando a sujeira toda dos embaraços que nós se contaminamos hoje com o sistema religioso, com o mundo. Então, aí, quando na vida dele, esse povo dele, ele vai transformar num abrir e fechar de olhos, de repente. Mas veja só, é uma família só na face da terra. E está escrito que é a família que tem o seu nome. É o que está escrito. A família que tem o seu nome. Por isso, meus amados, por isso, meus irmãos, por isso, meus amado internauta, que não tendo acesso a esse conhecimento, o eterno nosso Salvador disse: aconselho a você que de mim compre colírio, para que possa enxergar. Colírio é para que possa limpar as vossas visões e vocês possam enxergar bem. Aonde é que nós conseguimos colírio, irmão Alexandre? Mostra aí para ele. Ali, na Escritura. É na Escritura o colírio, está ali. Na Escritura nós conseguimos um colírio para limpar os nossos olhos. Quer dizer, toda a sujeira, todo embaraço que tem nesse mundo, nós vamos encontrar na Escritura. Aconselho que de mim compre colírio para limpar a vossa vista e possa enxergar bem. Foi isso que o Eterno disse. Então, nós estamos aqui num exame de consciência, cada um de nós procurando nos aperfeiçoar nele, para que tenha direito à vida eterna. Quem não se aperfeiçoar
não vai gozar a vida eterna, o direito que o Eterno lhe deu. O Eterno está dando esse direito a todos que queiram se salvar. E o povo tem tempo suficiente para estar em busca desse preparamento, disso que está faltando na sua vida. Mas quem não se preparar, essa pessoa foi relaxada para com a sua própria vida. E se o homem soubesse o valor que ele tem para com o Eterno, ele daria todos os seus bens para conseguir a vida eterna. E o Eterno fez um sacrifício por mim, por você, para todos nós, para que nós chegue ao conhecimento. Vamos examinar a Escritura, alguns assuntos. Mateus 8, 22, que achar primeiro, os versículos estão ali para os irmãos abordar para ver. Vamos examinar alguns versículos da Escritura. Mateus 8, 22, o que está escrito? E Yeshua respondeu: venham comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Veja bem, um certo dia um homem disse: mestre, te seguirei aonde quer que tu vá. Começou a abordar o assunto dos mortos. Eu vou te seguir, aonde você for, mestre, eu vou te seguir também. Eu vou contigo. Mas primeiro, permita uma coisa. O meu pai faleceu e eu preciso enterrar ele. Vou enterrar ele. E Yeshua respondeu: vem comigo, segue-me. Mostrando para ele: segue-me, eu sou a vida, então vem comigo e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Nós vamos desenrolar esse mistério hoje. Então, tu segue-me e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O que ele estava dizendo com isso, irmão Alexandre? Vocês, o que Yeshua está dizendo com isso? Me ajuda? Nessa passagem que Yeshua fala aí, dá a entender que aquele rapaz já estava com a visão dentro da vida vindoura, compreendeu a palavra do Yeshua, e aquela pessoa que ele queria seguir para enterrar, são duas classes de pessoas. Uma pessoa que está viva espiritualmente, uma pessoa que está morta espiritualmente. Seria dois enterros, tanto espiritual como material. Ela morreu duas vezes. E Yeshua falou assim: deixa os mortos seguir teus mortos. Quer dizer, ele estava vivo, então segue a vida e deixa os mortos seguir os mortos. Muito bem. Então, irmão, ninguém quer ouvir isso, irmão Alexandre. Se você dizer assim: ó, rapaz, você já está morto, para com o Eterno você já está morto. A pessoa às vezes não quer aceitar isso, mas Yeshua disse isso, e nós não podemos omitir o que o Eterno falou. Ele diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Por quê? Vamos desenrolar isso, porque ele é a vida. Eu vim para que vocês tenham a vida e vida em abundância. É vida eterna. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Então veja bem, toda pessoa que não enxergar ele, que não buscar ele, que não se enquadrar no seu nome, disse o Mestre, nosso Salvador, a não ser que vocês queiram dizer que ele é mentiroso, deixa que esses mortos enterrem os seus mortos e tu segue a vida. Agora, quem não quiser enxergar a vida que é através do seu nome, essa pessoa está sentenciado segundo o que diz a Escritura. Lá em Mateus, lá em João 3,18 diz isso. Que nós não vamos ler isso aqui, o assunto não é esse. Diz lá que todo aquele que não crê, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê e não for batizado no seu nome já está condenado. É lá a Escritura que diz, é o Salvador que diz isso, não sou eu. Eu não posso dizer que o cara está condenado, mas a Escritura diz isso. Porque não creram no meu santo nome. É o que diz a Escritura, a Bíblia. O irmão Adelino quer falar. Irmão Araújo, quando Yeshua falou que ele falou no literal, porque realmente era um cortejo fúnebre. Isso. Né? Iam realmente levando uma pessoa para ser enterrada. Então aquele jovem falou assim: vem, segue-me. Ah, deixa eu enterrar meu pai. Disse: olha,
deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então aquele homem que morreu, que já ia ser enterrado, ele tinha morrido 2 vezes. Primeiro espiritualmente e agora fisicamente. Então ele falou no literal, não falou só no espiritual. Foi o que o irmão Alexandre aportou. Mas foi bom o esclarecimento, porque às vezes, nós estamos aqui na palavra aqui, nós passamos, pulamos. E quando eu pular, o irmão ajuda aí. O irmão Alexandre quer... Está certíssimo, correto. A questão é essa, não podemos fugir fora desse contexto da palavra. Quer dizer que dá para entender, aquele que está indo sendo... Aquele homem que está sendo para ser sepultado, já estava morto 2 vezes. E olha só, vamos entender. Olha só, preste atenção no que está acontecendo. Quando aquele homem que vai levar o defunto, ele também estava morto. Morto como? Espiritualmente. Entendeu? Aquele que está sendo sepultado estava morto 2 vezes, e aquele que estava levando estava morto também. Como? Espiritualmente. Hoje tem muito assim? Tem, muito bem. Então é bom abranger esse assunto para que as pessoas entendam, porque as pessoas não querem aceitar isso. Dizer, não, eu estou morto, tá? Não, literalmente, tá espiritualmente. Por quê? Aí nós vamos entender, porque o Eterno nos chama das trevas, né? Não é isso? Leva para a luz. Para a sua maravilhosa luz. Trevas simboliza o quê? O mundo, em geral. O mundo mortal, o mundo dos mortos. O mundo mortal. Nós estávamos mortos nas trevas exterior. É as trevas exterior. O mundo dos mortos. Nós estávamos mortos. E o Eterno nos chamou para a luz. E veja bem. O Yahu, ele é de morto? Hein? Não, ele não é de morto. Está escrito que Yahu não ouve a mortos, os mortos. E olha que situação. Olha que complicação. Porque tem muitos religiosos que acham que o Eterno ouve a ele, está ouvindo a ele. E está escrito que o Eterno diz que não ouve a morto. Quem são os mortos? Essas pessoas que não fizeram concerto com ele, que não se enquadraram com o seu santo nome, é o que está escrito, não sou eu que estou dizendo isso. Então, nós vamos abordar o assunto, para que as pessoas entendam. Um irmão lá de Caruaru, de Recife, me ligou essa semana, o irmão Carlos, o marido da irmã Denise, e puxou esse assunto comigo. Nós vamos, essa semana nós vamos filmar, vamos gravar, e se tiver algum contradizente depois, para nos contradizer com aquilo que nós vamos apresentar. Nós vamos botar na mídia aí, porque as coisas do Eterno não é para ser escondido, não. As coisas do Eterno é para estar no velador, no lugar alto. Se nós somos a luz do mundo, é para estar numa posição elevada, ao conhecimento de todo aquele que queira se salvar. É isso que o Eterno diz. Então, nós vemos acontecimento lá no passado. Bom, o irmão, vamos ser rápido alguns versículos aí. 1 Reis 17, 21. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Eterno e disse: Ó Eterno, meu Yahu, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Então nós vemos já no passado, homem do Eterno, ele tinha o poder de ressuscitar mortos. Literalmente, mostrou isso. Ele ressuscitou mortos, mostrou esse exemplo. E nós vamos ver em todo o decorrer desse estudo que o Eterno continua ressuscitando mortos. Lá aconteceu literalmente. E nós vamos abranger o assunto espiritualmente. Vamos ler outro versículo, que é 2 Reis 4, 34 a 35. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então nós vemos aí, por 2 vezes ele fez isso. Por 2 vezes o Eterno fez isso. Existia um simbolismo que o Eterno ia fazer, tanto na primeira aliança como na segunda aliança. Então o profeta mostrou isso também, que ele deu 2 voltas, deu a volta e foi lá e repetiu aquele ato, e o menino passou a viver.
E o Eterno vai fazer muitas pessoas reviver hoje. Mais na frente também, segunda Reis 1, de 1 a 6. Quem achar primeiro? Segunda Reis 1, de 1 a 6. O caso daquele homem. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Jashorum e caiu Agazias pela grade num quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou o mensageiro e disse-lhe: ide e consultai a Baal-Zebub, Deus de Eglon, se sararei desta doença. Mas o anjo do Eterno disse a Elias: desbita, dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhes: porventura não há Yaú em Jashorum para ir de consultar a Baal-Zebub, Deus de Eglon? Por isso assim diz o Eterno da Gama: e que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Vemos ali um acontecimento. Por causa da sua incredulidade, por causa da incredulidade do povo, o povo passou a consultar aos deuses de outras nações, e com isso trouxe sobre si mal para com a vida eterna. Foi rejeitado para com a vida eterna, porque ele foi consultar aos deuses. O Eterno estabeleceu uma norma para dentro de Jashorum, conhecido como povo de Israel, norma para o seu povo, e o seu povo deixaram a norma do céu e foram em busca de normas pagão, de um povo que estão paganizado no mundo. Isso trazendo para o dia de hoje. Hoje tem muitas pessoas que vivem em cima de uma norma estabelecida por um sistema pagão, e muitas das vezes as pessoas não têm esse conhecimento, não sabem, não foram instruídos, não sabem o que foi o sistema romano no passado, qual foi a visão de Roma para que matasse o povo, para que levasse o povo à morte. Primeiro, Roma instituiu uma norma para matar o povo, literalmente, matar o povo literalmente. Aí mataram milhões de pessoas, mais de 62 mil pessoas foram mortas pelos romanos. Todas as formas de morte cruéis Roma estabeleceu para matar o povo do Eterno. E depois Roma instituiu nova meta para matar o povo. Como? Não mais literalmente, mas agora seria espiritualmente. Como? Com forma de vida, com nova educação que iria dar para o povo, que isso levaria o povo, mas agora seria no sentido espiritual. Por isso que o mundo jaz no maligno. Sabe o que significa a palavra jaz? Quem pode me ajudar? Merece. Mortos, muito bem. O mundo jaz, o mundo está morto no maligno. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, irmão, nós temos que estar atentos, com o colírio limpando os olhos. Espera aí, se o mundo está morto no maligno, será que eu não sou um dele? Então eu vou examinar a Escritura para ver o que a Escritura diz concernente à vida eterna, para que eu tenha a vida eterna. É isso que os seres humanos têm que fazer. E muitas pessoas estão vivendo sua vida relaxadamente, não estão preocupados com as virtudes do céu, com o ensinamento do céu, para viver no ensinamento estabelecido pelo céu. É triste, mas é verdade. Então o que acontece? Então Roma hoje continua matando milhões e milhões de pessoas com o seu sistema. Roma criou diversos deuses, divindade, para que o povo prestasse adoração, e para que essas pessoas, como por exemplo, Sebastião, Antônio, Aparecida, são deuses que o povo tem como um protetor, ou como intercessor dele para com o Eterno. Outras pessoas têm Maria. Maria ela sempre foi uma mulher agraciada ao
bem-aventurada ou feliz, ela sempre foi. Não podemos negar as virtudes que ela tinha, mas isso não significa que alguém tem que buscar ela como intercessora dela para com o Eterno. E está escrito que o apóstolo Saulo, chamando a atenção do povo hebreu, diz: um só intercessor entre o homem e Yahu. Só existe um intercessor que pode interceder por ele. E Yeshua ou Mashiach, que quer dizer o ungido, ele é o único intercessor que intercede pela pessoa. Então não tem Aparecida, Sebastião, Antônio, Francisco, Cosme, Damião, não tem ninguém. Jorge, as pessoas são devotas aí a uma infinidade de deuses aí criado pelo sistema romano. Continua errando, levando milhões de pessoas à morte. Então o mundo está morto. Essas pessoas estão mortas espiritualmente. Acorda tu que dorme, para que o Eterno resplandeça sobre sua vida. Então, meus amados, é importante a gente estar examinando os assuntos, que não seja só de mim, que seja só de nós, mas que esteja relacionado com a Escritura Sagrada. Irmão, vai falar. Pastor Pedro Neto, tem uma dúvida. No livro de Oná, no capítulo 21, acho que é 21 ou é 15, na ressurreição de Lázaro, Yeshua falou ali realmente da ressurreição, que ele estava morto. Eu compreendo que quando ele diz assim, ainda que esteja morto, viverá, mas esse morto para nós é espiritualmente, mas ali ele também está falando do morto Lázaro. Lázaro realmente tinha morrido, né? E ele ressuscitou Lázaro morto, e ele agora está nos oferecendo uma vida, que nós estamos nesse mundo de pecado, mundo morto, nós também estamos mortos. Mas se realmente nós estivermos mortos, mesmo fisicamente, ele vai... Yeshua disse assim: a esses pequeninos que creem em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Esses pequeninos que creem em mim, veja bem, Lázaro cria, a fé dele estava nele. Ele era, a Escritura diz que era um amigo, e Yeshua gostava muito dele, porque deveria ter um bom testemunho. Então Yeshua diz, Yeshua chorou também. É a única parte da Escritura que Yeshua chorou quando viu o povo chorando. Mas eu vou despertar Lázaro do sono. Ele chamou o povo dele, para o Eterno, dorme, não morre. Peraí, então nós vamos entender. Porque nós já estávamos mortos no passado. Quando o Eterno nos chamou para a vida. E hoje nós temos vida, nós vamos desenrolar esse sistema. Então o que acontece? Lázaro estava vivo. Aquela morte dele, o povo não entendeu, né? Tá bom, Lázaro morreu, mas eu vou despertar ele. E para o Eterno, o seu povo não morre, porque ele é de vivo. Ele não é de morto, está escrito. Ele é de vivo, mas vivo como? Essas pessoas que são vivificadas nele. Vivificadas como? Quando você creu e foi batizado, você ali automaticamente você está vivificado pelo céu. E existem uns hipócritas, uns fingidos aí contra o batismo, não sabem o significado do batismo. O batismo é um ato de que você morreu para esse mundo, para esse sistema, e que você acordou para a vida. O Eterno te chamou das trevas para a luz, entendeu? Então é um símbolo que você morreu. É uma coisa simbólica? É literalmente? Não, mas é um símbolo, tem valor. Enquanto ele não vier, você tem que se batizar, o que está escrito: se não crer, não for batizado no meu nome, está condenado. É ele que disse, não sou eu. João 3,18. Está condenado. Então, peraí. Então, em outras palavras, se a pessoa vinha falecer, sem crer no nome. Se a pessoa vinha falecer fisicamente, já foi batizado, nós temos nossa salvação garantida. Sim. Ele está dormindo. Você agora deu um infarto no coração, porque nós passamos dos 50, estamos sujeitos a qualquer momento. Comemos muita gordura no passado, abusando da nossa liberdade, né? Abusando da liberdade, não tinha o conhecimento da verdade. Então nós estipulamos a nossa meta de vida. Aprontamos no passado e agora, a qualquer momento, podemos ter um infarto aí.
Tem um infarto aí, se acontecer um infarto, você não morreu. Morreu para o mundo. Para o mundo você está morto, mas para o eterno não. Para o eterno você está vivo, porque você foi vivificado nele. Eu vim para vivificar vocês, foi isso que Yeshua veio fazer. Então nós estamos em um sono profundo. Mas está escrito, vamos abranger esse assunto. Está escrito que quando você morre, né? O homem foi para a terra e o espírito foi para o eterno. É isso? Como é que é isso? Então, aos espíritas diz que você é um ser vivo que saiu foi para o eterno. Não é isso não. É que a sua memória, o seu conhecimento, nós dormimos no eterno com uma mentalidade. A nossa mentalidade está firmada na vida eterna e nele. Então isso está com o eterno. Isso está guardado com ele. A nossa conduta aqui na vida, que nós realmente cremos nele e partimos para a vida. E não arredamos o pé. Vê as tribulações, vê a tristeza, vê a angústia na nossa vida, vê isso, mas aquilo outro, mas nós não arredamos o pé. Ficamos firmes no caminho que ele nos chamou. Então o que acontece? Ele viu que nós fomos fiel até a morte. Então que é o que ele manda: sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós tivemos muitas provações nessa vida, mas o eterno disse: o eterno proverá que nós somos fiel. Então você vai ter provação. Você que está vindo agora para a fé, com o conhecimento, você que está sendo iluminado pelo conhecimento, você vai ter provação. Mas o eterno proverá. E não foi assim? Ele provou os seus discípulos, provou Abraão, provou todos os seus. Nós que vamos ser diferentes? Nós somos melhores do que o nosso irmão no passado? Não somos melhores do que ele. O eterno proverá que eu sou fiel, que você é fiel, que você é fiel, que você é fiel, você é fiel. Então, ser fiel agora até o fim, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Não negue em nenhum momento. Ser fiel agora, marche para o eterno. Que vê um caminhão carregado de povo aí, em sua direção. Não arrede o seu pé. Fique firme. E se o caminhão der que passar por você, passa por cima de você. Passa por cima de você. Ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Foi para o eterno isso. Então, é isso que você tem que fazer. Vamos examinar a escritura. Vamos examinar Romanos 6, de 1 a 12. Vai ser rápido. Você quer achar primeiro? Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Yeshua aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Yeshua, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Mashiach foi ressuscitado pelo seu glorioso do Pai, assim também nós vivemos uma nova vida. Pois, se formos unidos com ele pela sua morte, igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Yeshua no madeiro, a fim de que o nosso eu, pecado, fosse morto. Assim, não desejamos mais ser escravos do pecado, pois quem morre fica livre do seu pecado. Se morremos em Yeshua, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que Yeshua foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e vale de uma vez por todas. A vida que ele vive agora é uma vida eterna, e Yeshua. Assim, também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarmos unidos em Yeshua Mashiach, devemos considerar vivos em Yeshua. Portanto, não deixem que o pecado domine o seu corpo de vocês e façam com que vocês obedeçam os seus desejos do pecado da natureza humana.
Vai entender isso agora. É. Vai entender essa passagem. Quer falar, irmão? Não. Vai entender essa passagem. O povo não vai entender isso. Não deixe que o pecado reine agora mais em seu corpo. Então, aí Paulo está dizendo que nós aceitamos Yahushua, nós cremos em Yahushua, fomos batizados nele, como um ato de morte para com o mundo. E aqui é um simbolismo, um ato cerimoniais que nós morremos para o mundo e que a partir desse momento nós estamos agora vivificados nele. Foi feita uma correção sobre nossa vida. Então o que acontece? Agora não devemos mais deixar que o pecado reine mais em nossos membros, em nossos corpos, que agora o Yahushua reine em nossa vida. Então o que acontece? Por isso que nós não devemos arredar o nosso pé do caminho, estar atento, vigilante, para nós não estar errando aí, não estar como uma virgem louca, que não tem uma visão sã, uma sã consciência, mas devemos estar atentos. Por quê? O Mashiach nos deu um exemplo. Ele morreu e ressuscitou, para que todo aquele que está nele seja morto e ressuscite também. Então é um exemplo. Então ele desceu à sepultura e veio à vida. Todos nós podemos descer a qualquer momento à sepultura. Mas por quê? Porque já nesta vida nós fomos vivificados. Quem não foi vivificado nesta vida, essa pessoa é considerada como morta. Essa pessoa não voltará a viver, mas só o seu povo que voltará a viver. Então vamos abranger as duas ressurreições. A primeira ressurreição, quando nós já estávamos mortos no mundo, o Eterno nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós cremos, fomos batizados, então ali nós recebemos a primeira ressurreição. Essa ressurreição é espiritual. Uma ressurreição espiritual é uma coisa que simboliza, aponta simplesmente para a outra ressurreição. Então, no mundo que nós vivemos, nós fomos mortos já pelos sistemas errados, pelos costumes errados, pela contaminação dos ensinamentos errados. Nós estávamos mortos. Então, aí no batismo lá nós recebemos simbolismo que nós nascemos para a vida ali. Então o que acontece? Mas a qualquer momento nós vamos dormir. Essas pessoas que são dele, já em vida, que receberam a primeira ressurreição, não sofrerá o dano da segunda ressurreição. Então o que acontece? Quando o Eterno vier nas nuvens, vai nos chamar, nós que dormimos nele, que fizemos parte da primeira ressurreição já em vida. Nós fizemos parte da primeira ressurreição já em vida. Então nós já somos ressuscitados com ele, já estamos. Então quando ele vier, os seus, que são aquela grande multidão que está escrito em Apocalipse, vai vir uma grande multidão de toda a nação, de toda a época, vai ser levantar do pó da terra, a grande multidão, e nós seremos levados com o Eterno. Hoje, isso aí é um simbolismo de Mateus, acho que é Mateus 8:22. E quando ele Yahushua entrou no quarto para que a menina estava morta, é um simbolismo do real lá para o espiritual hoje. E ele chegou e falou assim, ó, venha. Ela estava dormindo. Então o povo do Eterno, ele não morre, ele dorme. Qualquer momento o Rei da Glória vai chamar o seu povo. Então é um simbolismo de Mateus 8:22. Que chamou a menina, vem. Ela não está morta não, ela está dormindo, vem. Então, ele mostrou no literal, né? Isso aí, mostrou no literal. Ele mostrou no literal para o espiritual hoje. Para o espiritual. Então aquilo ali é um simbolismo. O que é menina na forma de espiritualmente? Menina. A geração. Porque nós somos chamados como menina. Porque no sentido espiritual, nós somos considerados como uma parte feminina. nós somos o lado feminino, que nós somos a noiva ou a menina, que chamamos como está escrito está escrito de Jacó, ele foi chamado como uma menina.
que é, no caso, simboliza para Israel, como uma criança, uma menina recém-nascida. E ela, depois, cresceu, engordou, e depois que se formou, passou a dar coisa, está escrito. Passou a dar coisa, a menina Israel passou a dar coisa, contra as verdades do céu. Então vamos para frente, nós vamos perder muito. Então nós vemos que o apóstolo chamou a atenção das pessoas que creem na ressurreição, na vida eterna. Então essas pessoas nasceram da água e do Espírito. Mais na frente, Romanos 8, versículo 11. Se vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou em Yeshua, então aquele que ressuscitou em Yeshua Mashiach dará também a vida ao seu corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que vive em vocês. Se você crê naquele Espírito que ressuscitou em Yeshua Mashiach, então esse mesmo Espírito vai também dar a cada um de nós que cremos naquele ato, naquele acontecimento que aconteceu ali. O mesmo vai fazer conosco, com todo o seu povo. 1 Coríntios 15, 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, né? Então, quando isso acontecer, e quando vai acontecer realmente na vida do nosso mestre na luz do céu, porque até lá o povo vão estar nesse mundo e vai estar tendo seus tropecinhos, mas é para vergonha, para o desprezo dele? Não, porque nós já somos vivificados. Mas esses vidas não tem os tropeços vão ter, mas nós já estamos vivificados por ele. Então que esse corpo corruptível, porque é corruptível ainda, se reviste da incorruptibilidade. Então esse corpo há de se revestir da incorruptibilidade. Então o final de tudo, o encerramento de tudo, vai ser o próprio mestre fazendo isso em nós. Para nós que cremos hoje, que andamos nos seus caminhos, nas suas veredas, na sua justiça, ele vai completar aquilo que está faltando em nós. Lá em Israel não tem um muro cheio de buraquinho? Não tem um buraquinho que as pessoas levam as suas petições e muro da lamentação? E sabe o que é o Yeshua na nossa vida? Ele é o tapa-buraco. Significa o seguinte, que eu tenho algumas coisinhas, alguns tropeços na vida, tem algum buraquinho em minha vida. Então o que acontece? Na minha lamentação tem algumas coisas. Eu aprendo, eterno, eu errei, cometi, tem algumas brechas na minha vida. E Yeshua é quem tampa esse buraco. Ele que preenche as nossas brechas. É Ele que preenche essas brechazinhas que nós temos. As brechas, para que seja tudo verdadeinho, assim, tudo perfeitinho. É Ele. Então Ele vai fazer isso, completar tudo na sua vida quando vier na luz do céu. Entendeu? Só que o povo lá de Israel não entende isso pelo sentido de que lá não entende o que significa aquilo ali. Ele é o tampa-buraco. É o que preenche as brechas da nossa vida. Então nós vemos. Você leu até o 54, irmão? Leu até o 54? Vamos para 2 Coríntios 5, 4. Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca que é o nosso corpo. Muito bem, vai, peraí. Peraí, então o pessoal está preocupado em fazer uma barraca aí, tabernáculo. Estou preocupado em fazer uma barraca, um tabernáculo aí. Então, lá diz o seguinte: gememos, o que mais? Aflito. Estamos uma aflição muito grande, o que mais nós queremos é vindo. Mas existe um povo que está numa grande lamentação aqui na terra, não tem? Está escrito no Apocalipse? Uma grande lamentação hoje. Existe um povo, tem, nós gememos aflitos, que nós almejamos. O que mais? Gememos aflitos enquanto vivemos nesse tabernáculo. Enquanto nós estamos nesse tabernáculo, nesse templo, estamos aflitos, querendo a bênção. Araújo, e quem está nesse tabernáculo vivo aqui? Quem é que está nesse tabernáculo vivo aqui, chorando e sofrendo pelos outros? Pode concluir. É o Espírito que Yahweh deu a nós, que não pode receber
ficar andando de conforme for, sem ter essa roupagem. Então nós sofremos, o nosso espírito, quando se revela ao Eterno, sofre dentro desse tabernáculo aqui, pela angústia dos outros que estão lá fora que não conhecem a verdade. É o espírito que o Yahu deu a essa casa. Muito bem. É o espírito do homem. O apóstolo diz o seguinte: quando nós estivemos nesse tabernáculo, nós gememos. Estamos num gemido muito grande. E está escrito que o espírito do Akadosh, o espírito do Akadosh está em nós gemendo. Por quê? Até que nós, o povo dele, nasça para a verdade, para o conhecimento da sua verdade. Então o que acontece? Porque nós estamos numa briga muito terrível. Que briga é essa? É o espírito contra a carne. A carne quer ser exaltada, a carne quer aparecer, né? E o espírito do Eterno é que tem que aparecer. É a verdade dele que tem que aparecer. Nós temos que diminuir para que ele apareça em nossa vida. Com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, para que o Eterno cresça em nossa vida e ele apareça. Apareça como? É quando nós negamos a nós mesmos. Quando eu nego a nós mesmos, aí o Eterno aparece. Por quê? Não sou eu mais, mas o Eterno é que vive em mim. Então você passa a negar a você mesmo? Mas que camarada feio, pai, coisa horrível. O Eterno, mas nós descemos, nós diminuímos para com o Eterno, para que ele cresça. Porque quando você começa a colocar as verdades em sua vida, você carnalmente começa a descer, para que o Eterno apareça, as verdades dele em você. Fala, irmão Alexandre. Não sei se a irmã já chegou no capítulo 6. Não, ainda pode chegar. estou dando continuidade. Isso não é porque queremos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para a vida eterna, que faz com que o nosso corpo mortal desapareça. Continua no 6? Posso ler aqui rapidinho? Olha só, preste atenção, amada igreja. Por isso, apóstolo falando, por isso, sempre estamos confiantes, sabendo que enquanto estivermos nesse corpo, poxa, olha só, nesse corpo, estamos longe do lar, junto ao terra, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Amém. Viver pela fé, como é que é? Viver pela fé. Viver pela fé é quando você começa a examinar a Escritura, você, por fé, você começa a obedecer ela, botar em prática. E pela fé é assim, você começa a botar em prática e você vai começar a ir contra o mundo. Isso é viver pela fé. Então a fé está mostrando aqui uma coisa e eu vou vivendo por ela, mostrando por ela, porque é a fé. É a fé que veio do céu, não fé firmada em homem, em vontade humana, mas na fé firmada pelo o Eterno Poderoso, o Rei dos Reis. Vamos para frente. Tiago agora, né? Tiago 5:8, né? Sede-vos também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vida do Yahu está próxima. Sede paciente. Paciência, está com essa paciência, porque a vida dele está muito próxima. Então até lá nós vamos confortando um ao outro, nessa fé, nessa confiança. Lucas 1:7-9. Para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Yahushua veio ao mundo para iluminar, ser a luz para nós, o caminho para nós andarmos hoje. E as pessoas não entendem isso. O que é? O caminho está iluminado para mim. Como é? É que você, ou eu, peraí, estou vendo isso aqui, então eu pego mas firmando aqui. Estou vendo isso aqui também, eu vou me firmando no caminho. Estou iluminando, o caminho está sendo iluminado para mim, em toda a verdade. Então nós vamos a cada dia buscando essa verdade em nossa vida, e isso demonstra para nós mesmos que nós estamos sendo iluminados por essas verdades do céu para nós viver, não conforme vive mais o mundo aí. Então o Eterno veio para isso, para iluminar o caminho daquele que anda em treva aí. É Yohanan 5:24. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e que
crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Oh, coisa boa. Então, nós estamos falando de tua ressurreição, é isso? Tua ressurreição. E o juízo virá sobre toda raça humana. Nós que cremos, que fomos batizados no seu nome, diz a Escritura, não somos nós, que nós passamos, lá no passado, lá no Egito, não tinha o rio Nilo, ou melhor, vamos esquecer o rio Nilo, o povo que estava no Egito, e precisava passar para o outro lado do Mar Vermelho, né? Vamos pegar precisava o povo passar o outro lado. Então nós passamos de um lado para o outro, passamos para o lado do caminho. E o que ele disse o versículo aí? O que foi que disse aí? Mudou já? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E passou da morte para a vida. Passou como? Porque nós éramos mortais. Então nós morremos com o eterno. Então nós passamos. Então o que significa? Nós ali recebemos a primeira ressurreição. Quer negar? O mundo religioso aí quer negar? Negue. Ali nós passamos da morte para a vida. Então o que acontece? Nós não seremos mais julgados. A condenação não está mais sobre nós, porque nós já passamos, porque ele é de vivo. O eterno, ele é de vivo. Então nós passamos da morte para a vida. Então o que acontece? Não seremos mais julgados. Quando vier a acontecer a vinda do eterno vindo para fazer a segunda ressurreição, aí sim, nós que dormimos nele, o dano da segunda morte não nos afetará. O dano da segunda morte não nos afeta. Então o que acontece? Nós recebemos a vida, então ali nós seremos chamados. Mas essas pessoas que já estão mortas, que não foram vivificados, o sistema religioso do mundo, que não foram vivificados, essas pessoas, o dano da segunda morte acabará com eles eternamente. E nós seremos levantados, porque o dano da segunda morte não terá poder sobre nós, que já estamos vivificados por ele. A interpretação correta da Escritura é esse lado. As igrejas por aí, igrejas adventistas, estão interpretando errado. Muitas igrejas estão interpretando as coisas erradas, de uma forma errada. E não é assim. A coisa é assim conforme a Escritura mostra. É já em vida, nós recebemos a primeira ressurreição. O Mashiach falou em Matatiahu o seguinte, ele falou assim: não temeis quem mata o corpo. Muito bom. Não temei o que mata o corpo, que não pode matar o espírito. Se o nosso espírito está vivo, está acordado com a Mashiach, a gente não tem que ter medo dessa carne morrer. Agora, temei sim aquele que pode matar tanto o corpo como o espírito. Muito bem. Então foi isso que eu abordei. Veja bem, Roma matou o povo. O povo está morto. Mas as pessoas entendem tudo literalmente. Então, eu vou me calar diante dos acontecimentos, do que está acontecendo, que o povo não tem entendido. O sistema romano matou toda a raça humana. O mundo está morto no maligno. O mundo recebeu aquele veneno mortífero da serpente no cálice, que ela botou no cálice, pegou o veneno da serpente. Veneno é uma coisa mortífera da serpente, né? E a senhora jararaca, né? Pegou aquele veneno, colocou no cálice, botou no vinho, misturou e deu para as nações beber. Todas as nações beberam do cálice do seu veneno mortífero. O mundo está morto no maligno. É o que Yeshua disse, nosso Salvador. Mas o seu povo que for vivificado, esse recebeu o Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo, a unção do céu. Nós que estávamos mortos também, ressuscitamos com ele. Recebemos a primeira ressurreição ali, com o conhecimento da verdade. Por quê? E nós foi implantado o quê? Sabe o quê? Quando as pessoas são picadas por uma serpente, o que acontece, irmão? Sabe? É
extrair do veneno. O soro, né? O soro é feito com o quê? O próprio veneno. O próprio veneno da serpente, né? Então em nós, que fomos picados com a serpente, mas é cada coisa que acontece na escritura. Lá no deserto, um povo morreu para picado com a serpente, e o Eterno mandou que fizesse uma serpente também, botasse um ataque para que todo aquele oração para ele tivesse vida. Sabe o que é isso? Agora Yeshua vem, derrama o seu sangue, Yeshua derrama o seu sangue, coloca lá naquele frasco lá e aplica na minha veia, na sua veia, foi aplicado em minha vida. O sangue de Yeshua, que é mais forte e combate contra esse mal, que é o veneno da serpente. Então ele derramou do seu sangue em nossa vida. Então nós recebemos o soro, o sangue de Yeshua em nossa vida, que foi implantado em nossa veia para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Como é que é as coisas, né? Como é que nós vamos entender as coisas no sentido espiritual? O bom pode falar a qualquer momento, tá? E esse que foi mordido pela serpente, que está lá fora e não consegue, que já está morto, só existe uma pessoa que consegue ressuscitar ele. Só é o Mashiach. Isso, muito bem. Como nós também estava morto, estava picado, e só Mashiach que resgatou nós. A gente estava morto e ele trouxe a gente para a vida. Muito bem. Então o que acontece? O mundo precisa se conscientizar que ele está morto, mas ele não quer. Eu me conscientizei que eu estava morto, você e muitas pessoas. Espera aí, a verdade que eu preciso saber não é essa não. Tem algo errado aí no sistema religioso. Eu preciso me conscientizar dessas verdades. Espera aí. Então eu vou buscar essa verdade para que eu tenha vida e vida em abundância. Então, Yeshua disse que aquele que está morto viverá. Então, fala. Aproveitando o ensejo aí, porque na realidade eu não fui picado uma vez só, fui picado 3 vezes. Quer dizer, eu penso, a primeira vez que eu fui picado, fui levado a ser picado pelos meus pais, né? Aí depois, aos 28 anos, fui picado de novo. Depois, aos 28, aos 33 anos, fui picado de novo. Agora que eu recebi o soro. Muito bem. Na casa de oração eu recebi o soro. Muito bem, então vocês recebeu. Irmão, acontece o seguinte: o veneno de Roma foi colocado dentro do sistema estabelecido por ela. Porque o cristianismo foi formado por Roma. É uma criação romana. O cristianismo é uma invenção romana. Então era quem criou o cristianismo. E esse cristianismo foi implantado o veneno da serpente e dado para a nação. Não importa se a pessoa ele era batista, adventista, testemunho de Jeová, católico, o que era? Aonde tiver o cristianismo, onde tiver Jesus Cristo, o veneno está ali. Aonde Jesus Cristo estiver, o veneno está ali. O camarada escreveu num carro ali, ó. O cara escreveu num carro ali, tratar um carro ali, ó. E Yeshua me libertou de todos os ídolos, até de Jesus. O cara botou no carro, está escrito ali. Até de Jesus, o Yeshua libertou. Mas Jesus é um ídolo? É. Criado por Roma. Roma fez esse ídolo, Jesus, dizendo que esse ídolo era o Salvador do mundo. Aí que está, nós não sabíamos disso. Dizendo que esse Jesus é o Salvador do mundo, nós não sabíamos disso. Mas a criação dela, eu não sabia, ninguém me iluminou sobre essas verdades. Tudo foram coisas criadas por ela para matar o povo, para matar as nações, e nós não sabíamos disso. Aí quando nós deixamos de ser católicos, fomos para a Assembleia, ou para Batista, Adventista, Testemunho de Jeová. Mas é a criação dela, porque o cristianismo é formado por ela. Está escrito no dicionário, Aurélio. O dicionário está escrito. O jesuíta é uma ordem religiosa criada pelo padre Inácio de Loyola. Foi criada uma empresa religiosa, uma empresa para arrumar dinheiro, é um sustento para crescer em toda a terra. E depois vem as suas filhas, as igrejas, as filhinhas dela, que está dizendo que está indo contra ela, não está nada contra ela não, porque tem. O líder é o Jesus. Nós não sabíamos disso, irmão, no passado. Nem por isso nós não estamos odiando as pessoas. Nós amamos a pessoa, pelo contrário, nós amamos todas as pessoas que estão em Jesus, em Deus, em Jeová. Nós amamos todas as pessoas, mas estamos aqui para querer ajudar essas pessoas a sair da contaminação do veneno que foi estabelecido por Roma. Vamos para frente.
versículo 8, 51 a 52. Deixa eu me ler, menino. Vamos ver o nosso amigo aqui. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedece aos ensinamentos nunca morrerá. Então eles disseram: agora temos certeza de que você está dormindo por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você disse: quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Nosso Senhor disse que aquele que obedeceu os seus mandamentos nunca morrerá. E quando ele falava isso para os judeus na época, ele não era para acontecer isso com eles. Ele disse assim: agora entendemos que tu tem demônio. Os judeus disseram isso. Você, agora entendemos que tu tem demônio, porque ele dizia que nem morrerá. Nossos pais morreram, Abraão morreu, os patriarcas morreram, e tu dizer que quem não morrerá? Está vendo? A falta de conhecimento espiritual, a falta de discernimento espiritual. Os nossos irmãos no passado erraram assim, não tiveram esse conhecimento. Então, hoje, muitas pessoas religiosas continuam morrendo também. Então, hoje continua atuando esse mesmo erro no passado. Ele diz: aquele que crê em mim não morrerá, e ainda que esteja morto, viverá. E foi o caso de Lázaro, que reviveu. Jó também tem uma ilustração dessa. Pode dar aí, pode dar para Jó, capítulo 19, capítulo 19, 25, 26 e 27, mas eu já vou ler logo o 26. Pode usar aquele teu timbre que tu tem na... Ouverei o meu lado, e os meus olhos contemplarão, e não mais... Perdão, o 26. Então, depois de consumida a minha pele, Ló falando, depois de ter consumido a minha pele, apodrecerão na terra, mesmo fora da minha carne, ele falando, contemplarei o Altíssimo. O que ele quer dizer? Que a carne dele apodreceria, mesmo assim, fora da carne dele, ele veria a glória do Eterno. Então, ele estava vivo. Essa ilustração do Eterno, de Ló para o Eterno. É porque o Eterno permitiu que o mal atuasse, viesse sobre ele. E o que acontece? O que acontece? Começou a ter aquela sarna, aquela lepra, né? Aquela doença, aquela sarna dele, e a sua carne começou a cair os pedaços. O Eterno permitiu isso na vida de um homem dele que era íntegro. Olha só. E nós não queremos ter provação. O homem era íntegro. Meu servo justo, era justo. O Eterno permitiu que isso acontecesse com ele. Para quê? É para o Eterno precisar disso, para mostrar para nós que nós, assim, nós somos melhores do que eles. Nós podemos aceitar provações que vêm do Eterno e não recuar das provações que vêm do Eterno. Então aquele homem mostrou que mesmo ele, no seu estado de miséria, como estava o seu corpo, ele não negou ao Eterno. Chegando a hora da morte, ele não negou ao Eterno, foi fiel ao Eterno. E depois o Eterno mudou tudo em sua vida. Fez com que resplandecer sua vida, o Eterno restaurou sua vida, e tudo que ele tinha recebeu em dobro toda a sua porção que ele perdeu. Até na vida material, os seus bens, ele foi adquirido outra vez, segundo a vontade do Eterno. Então, Euná 8, 51 e 52. Que achou? Euná 8, conhecido por João 8, 51 e 52. Em verdade, lhe digo que se alguém obedecer às minhas palavras, já foi lido. É Atos 2, 27 agora. Já foi feito? Foi visto aí? Tá bom. Atos 2, 27. Pois tu, Iaú, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não me deixarás que eu apodreça na sepultura. Tá vendo? Até o 32. Até o 32.
tem me ensinado os caminhos que me levam à vida, e a tua presença me enche de alegria. Então, Pedro disse ainda isso: meus irmãos, preciso falar claramente com vocês a respeito da patriarca de Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se aqui até hoje. Ele era um profeta e sabia que Yaú lhe havia prometido um dos seus descendentes seria rei com ele. Davi sabia que Yaú ia fazer isso e falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não abandonou o mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Ele era perfeito? Ele era perfeito e não se apodreceu os membros. Davi fez uma profecia a respeito do nosso mestre, nosso Salvador. Mas tudo aconteceu para exemplo nosso. Então o que acontece? Os nossos membros podem se apodrecer, a terra pode comer, pode virar pó. Mas está escrito que o Eterno, a terra vai dar conta dos seus mortos. A terra vai dar conta dos seus mortos. O Eterno vai trazer de volta quem tenha virado pó. Não importa. Para o Eterno, isso não é impossível. Impossível para mim e para você, mas para o Eterno não. O Eterno vai trazer de volta todo aquele que são seus que virou pó. Porque está na memória do Eterno todo aquele que são seus. Pode ficar certo disso. Então, Hebreu 11:5. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte. Não foi achado, porque Yaú o translatará. Pois antes da sua translatação, obteve testemunho de haver agradado a Yaú. Então Enoque foi translatado. Então essa é uma questão que precisamos abordar. Porque por que não foi encontrado o corpo de Moisés? Até hoje foi encontrado o corpo de Moisés. O povo não encontrou na época. Moisés morreu. Diz as histórias daquele foi tipo uma cava lá no monte lá. E depois foram aí buscou Moisés e não apareceu. Está escrito que Enoque foi transladado vivo. Não foi encontrado o corpo dele. Não foi encontrado o corpo dele. E muitas pessoas que o Eterno ressuscitou, não foi encontrado o corpo das tal pessoas. Por quê? Nós entendemos aí, o mundo ensina por aí, que nós seremos espiritual, não é um corpo não. Nós entendemos, nós aprendemos que Tomé disse para que só cria no Yahushua se sentasse do lado dele e tocasse nele, porque ele viu ele morrer. E Yahushua fez isso para ele. Chegou do lado dele e disse: Tomé, não seja incrédulo, vem, sou eu mesmo, tocar em mim. Aí Yahushua chega e diz assim: tem alguma coisa para comer? Para que o homem venha crer nele mesmo. Tem alguma coisa para comer? Ele precisava comer alguma coisa? Não precisa comer alguma coisa, mas para que ajudar o ser humano, o Eterno fez isso. Foi pegar uma mala de um peixe e favo de mel, favo de mel, e ele, de lá que tomou e comeu. Foi que ele comeu, não sei. Se comeu tudo também, não sei. Diz que tomou e comeu. Peraí. Então, ele tem um corpo, foi tocado no seu corpo, apareceu a chaga das suas mãos, aquela chaga do cara, do prego, foi aparecido, foi conhecido. Então, é o mesmo. A diferença só é que o homem, a receber a vida eterna, o seu corpo passa a ser imortal. O mortal será revestido da imortalidade. Isso é o que? O homem, quando fala de ressurreição, ressurreição o que? É trazer de volta aquilo que morreu. Então é o homem que vai voltar de novo a ser. Mas como? Será que o homem vai ter necessidade de comer mais? Não, não vai ter necessidade. Mas é o mesmo, é o corpo agora glorificado. O corpo glorificado, vamos entender, é um corpo sobrenatural. O corpo sobrenatural, a natureza não tem domínio sobre ele. Hoje não, nós temos um corpo
corpo natural, que dependemos da natureza para sobreviver. Esse corpo se cansa, precisa sentar, esse corpo precisa de comer, esse corpo precisa de dormir. Mas o corpo sobrenatural é sobre a natureza. O corpo sobre a natureza. Não é mais necessidade da natureza para mim. Por isso que na nova terra não haverá, porque tipo Jeová, que é muito além disso aí, pega firme, os adventistas também, diz que vai ter a plantação de uva, vai ter plantação de isso, aquilo outro. Então vai ter o sol e chuva, a mesma coisa. Vai ter plantação. Vai ter a mesma, mas nada disso. Não haverá mais plantação de mais nada. O Eterno por cima disso não. O Eterno fez isso para esse sistema de vida nosso aqui, como homem terreno. Mas na nova não haverá mais necessidade, porque nós não precisamos comer mais nada. Nosso corpo é sobrenatural. Então o que acontece? Irmão, deixa para nós. Nós podemos, por exemplo, a pessoa que tinha um corpo sobrenatural, ele podia descer ao fundo do mar, ir lá pegar nos peixinhos assim, brincar com o tubarão, abraçar com o tubarão, brincar com os peixinhos. Por quê? O corpo sobrenatural, nada tem poder sobre o seu corpo. Ele é sobrenatural, sobre a natureza. Fala, irmão, vamos ver o que é falar. Hoje, no tempo de hoje, nós vivemos porque o Eterno fez a gente do pó da terra. Se nós viemos do pó da terra, lá de Perechite, então nós precisamos dos sais minerais da terra para poder sustentar esse corpo. Quando nós for transfigurar, a gente não vai precisar mais dos sais minerais. Nós só vamos precisar só da palavra do Eterno Yahu. O corpo já está transformado, só vai precisar se alimentar só do Eterno. Não precisa mais se alimentar dos sais minerais da terra, como foi no começo lá em Gênesis. Muito bem, muito bem. Agora, vamos abranger mais um pouco sobre esse assunto. Quando o Eterno fez Adão, era um corpo, literalmente? Não. Era assim. Está escrito que o primeiro Adão, ele era carnal. O primeiro homem foi feito carnalmente. Ele fez carnalmente. Agora, o pecado dele, o pecado que ele cometeu, a desobediência, então veio sobre ele a morte. Então ele fez carnalmente. Ele era, não foi feito do pó da terra? Do pó da terra. Então foi feito um boneco de gesso, tipo um boneco de barro, né? Boneco de gesso, e ele soprou. Então foi um boneco. Então aí o homem passou a viver. E o Eterno falava com ele, porque ele estava na glória, na presença do Eterno. Ele estava em obediência. Até que viesse o pecado, que fazia com que ele se separasse. Então entrou nele agora a morte. Então agora entrava a morte. Então a morte agora tinha poder sobre ele, por causa da sua desobediência. Então o Eterno fez o homem assim. O nosso Mashiach, diz lá na Escritura que o primeiro homem foi carnal. Paulo fala sobre isso, é Romanos 5, 14, 6, 14, pode ajuda aí. 5, 12? Lê esse versículo aí. O primeiro homem era carnal, o segundo homem era espiritual. Ele é espiritual. Então acontece, é isso que o Mashiach vai fazer conosco, que nós agora seja espiritualmente, seja totalmente espiritualmente. Mas nós estamos nesse processo para nós se tornar um totalmente espiritual. Então o que acontece? Diz lá, existe uma coisa aí que muitas pessoas não entendem muito bem, que os anjos não queria que o Mashiach fosse carnal assim como nós, fosse espiritual. E foi assim. O Eterno fez o Mashiach carnalmente, corpo como nós, nascido de uma mulher, tendo carne, sangue, ouro, outras coisas. Sabe para quê? O Eterno quis assim. Irmão, pode ficar certo de uma coisa. Quando o Eterno acabar com esse sistema de vida aí, o Eterno vai estar conosco diariamente, direto conosco, naquele corpo do Mashiach. Nós vamos ver o Eterno sempre. Aquele corpo ali, o tabernáculo do Eterno, nós vamos ver o Eterno no seu tabernáculo, no seu tempo real. Então nós vamos falar com o Eterno. Eterno Yahu, prestador, adoração, louvor, aquela alegria que nós vamos ter de adorar Ele. Não sacrifício não, porque não tem mais sacrifício, sacrifício foi hoje, né? Vamos viver em adoração com o Eterno, vendo Ele. Porque está escrito, foi visto o tabernáculo, de Yahu com os homens. Como? Quando ele esteve na terra, o tabernáculo de Yahu, que é simbolismo como aquela casa, foi visto como os homens. Quem é esse tabernáculo? Hein? Mashiach, o tabernáculo de Yahu. Então nós vamos ver o Yahu, meu amado. Nós vamos ver o Yahu sempre, vamos estar no nosso meio. Então o que acontece? Nós vamos estar adorando o Eterno na sua perfeição, em toda a
glória, né? Todo poder e glória. E nós vamos estar com aquele resplendor de glória também. Porque quando o Eterno... Está escrito que o Satanás era um anjo de luz, é isso? Um brilho, né? Um brilho. Então o que nós vamos ser também, aquele brilho, aquele resplendor do Eterno. Sabe por quê? Porque o brilho dele passará para nós. Não vai ser aquele brilho dele. Foi assim que aconteceu com Moisés? Quando Moisés desceu do monte, do monte lá, ele veio com aquele brilho, com aquele resplendor, que era preciso que o homem colocasse um véu, Moisés colocasse um véu sobre o seu rosto, para que o povo olhasse para ele. Após colocar o véu no seu rosto, é que o povo passava a olhar para ele. E diz a Escritura que até hoje o véu está ainda sobre o corpo, sobre a mente, sobre Moisés, para o povo de Aludim. Até hoje o véu está encoberto para ele, para não olhar para Moisés. Porque Moisés falava de Yahushua, está encoberto para ele, o que o apóstolo Paulo diz isso. Rápido, podemos encerrar. Araújo, Fala. Só um minuto. Eu estou analisando aqui uma coisa simples que ele vai explicar isso aí. Como é que fica a situação das mulheres com respeito à salvação delas? A mulher foi deixada para ajudar o homem. Então, quando nós for arrebatados desse mundo do pecado, não vai ser necessário mais as mulheres para ajudar o homem, porque não vai ter mais roupa para lavar, nem comida para fazer. Como é que fica a situação das mulheres, irmão? Está mexendo em coisa muito profunda, né? Mexendo em coisa profunda. Ué, irmão, o espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. Não, mas eu não falo uma coisa é uma explicação. Está escrito que lá no céu não haverá dois sexos. Não haverá dois sexos. Lá no céu não tem anjo, tem? Não se casa e não vai em casamento. Não se casa em casamento. Então o que acontece? Esse processo, não sei, falando com a minha visão, vamos para ajudar se eu estiver errado. O homem, a mulher, vai se transformar para ser homem também. Vai ser um sexo, vai se transformar, vai ser tudo homem também, tudo homem. Por quê? O sexo hoje é para quê? Para que foi criado o sexo? Para a procriação, não é isso? Procriação. Mas lá não vai haver mais procriação. Para que dois sexos? Então não vai haver dois sexos. Nós vamos precisar fazer xixi do banheiro? Não vai ter mais isso. Não vamos fazer mais, não vai ter mais isso. Então o que acontece? Então não haverá mais dois sexos. Essa é a nossa visão, pelos nossos olhos, literalmente. Não haverá mais dois sexos, entendeu? Isso é o que eu posso te falar agora no momento, entendeu? Agora, se tem mais coisa, depois eu poder conversar, entendeu? Essa é a visão agora no momento. Então o que acontece? É isso. Então eu quero concluir o assunto. Mais não tem para explicar, mas para eu ler. Lê o Tiago 5, Tiago 1:5. Que são esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Pecado, quando está na vida do ser humano, amadureceu, e ele não se arrependeu, então isso causa a morte. Mas se houver um reconhecimento da tal pessoa, de nós, então o reconhecimento será apagado todo o nosso pecado que está escrito na Escritura. Mais na frente é Onã 3,14. Mas nós queremos encerrar o assunto para nós, porque todo o assunto aqui não dá para encerrar. Assim como Moshe no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Altíssimo tem de ser levantado. Foi a primeira pista de Onã? Então, ser levantado. Você leu o Evangelho, primeira pista. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, isso aí é um ponto importante. Nós sabemos. Então, como é que você sabe? Que você me ama, eu te amo. Às vezes eu suporto coisas, você suporta coisas, para não ofender o irmão, para não entrar em choque com o irmão, você suporta coisas. E tem coisas que você engole. Porque amamos o irmão. Tem muitas coisas que assim. Então, por o amor que nós temos aos irmãos, então nós suportamos algumas coisas. E por isso nós vemos que nós passamos da morte para a vida, por isso. Porque nós amamos os nossos irmãos. Não é o seu próximo, não o seu vizinho, não. Ou alguma pessoa. É amar os seus irmãos. Tá?
É o seu irmão que está em comunhão com você. Porque o seu vizinho lá, quando a Eterno vier, vai destruir ele. Então não está preocupado tanto com o seu vizinho. Vai destruir ele, porque ele não se arrependeu. Então tem que estar preocupado com ele mesmo. Apocalipse 1,18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu sou aquele que vive e estive morto. E agora estou vivo para você. Então um exemplo, mas outro exemplo para nós. Eu sou aquele que vive e estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Assim será o povo do Eterno. Tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Então é ele que tem essa autoridade sobre a morte e sobre a vida. É ele que tem essa autoridade, está com ele. A chave está com ele para libertar quem ele quiser. Então Apocalipse 2,11. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam que o Espírito de Yahushua diz à congregação: aquele que conseguirem a vitória não sofrerão castigos da segunda morte. Aquele que for vitorioso, ou que vencer esse sistema de mundo, conseguir ser vencedor, não sofrerá o dano da segunda morte. Mas quem são os vencedores? Aquele que crê no Yahushua e receberam o conselho, e esse não vai receber a punição, o dano da segunda morte. Então o dano da segunda morte não nos afetará. Mais na frente, o versículo 13. Depois uma pessoa lê até o final, mostra ali, porque não tem mais gravação no nosso tempo. Depois lê Apocalipse 2, 6 e o 13 e o 14 e o 21. Agora vamos ler o Apocalipse 21, 4, para nós encerrar. Então enxugará dos olhos daquele todas as suas lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Então o Eterno há de enxugar, depois deu 8, seria até 8, mas nessa 8. Então o Eterno há de enxugar a lágrima de todos, porque lá naquele dia não haverá mais morte. Mas não é como as pessoas pensam que vai morrer e depois vai ressuscitar, vai ter outra ressurreição. Não. O 8. Não, continuando o 5, né? Aquele que estava sentado no trono diz: agora faço nova todas as coisas. E também me diz: escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está perfeito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim esse presente, e eu serei o Yahu deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecado nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam as feitiçarias, os que adoram ídolos, e todos os mentirosos, no lugar dessas pessoas, e o lago onde queima o fogo, o enxofre, essa é a segunda morte. A segunda morte. Então, os vencedores não sofrerão o dano da segunda morte. Os vencedores já nesta vida, que venceram, que passaram da morte para a vida, já que essas pessoas que já receberam a ressurreição já em vida hoje. Receberam, entraram no concerto, isso é entrar no concerto. Essas pessoas não receberão o dano da segunda morte, que é o final de existência de tudo. Então, para nós que fomos temente a Ele, que buscamos a Ele, que procuramos reverenciar a Ele, dar honra a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e toda a glória, para nós o dano dessa segunda morte, não sofreremos o dano da segunda morte, que é essas pessoas que vão morrer sem o Mashiach, sem o conhecimento da sua verdade, que não foram batizados no seu nome, está escrito. Essas pessoas sofrerão o dano da segunda morte. Ou melhor, ele deixará de existir. É a condenação final de existência. Condenação final. O Eterno não chamará mais os mortos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna daquele que crê e foram batizados no seu nome. Para fechar com chave de ouro, para a honra e a glória do Eterno, eu gostaria que o irmão explanasse que o Eterno falou assim nas suas palavras: eu julgarei. Não sei se está sendo julgado ou ainda vai ser julgado. Tem muita gente que entende e ainda vai ter um julgamento. Eu gostaria que você explanasse que está escrito assim dessa forma:
o Eterno Yahu está julgando tanto os mortos como os vivos. Eu gostei que o irmão está nessa parte aí. Está julgando tanto. Lê aí João 3,18. Evangelho de João 3,18. Que tem que falar a Escritura. Então nós temos que falar segundo o que diz a Escritura. 3,18. E o irmão lê aí Marcos 16,16. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do único filho do Yahu. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê. Não é em sábado, em sétimo dia, em matar, porque não crê no nome. É o que está escrito, no nome, o nome dele. Porque não crê no nome, está condenado, é o que diz a Escritura. Então, quer dizer, quem são os vivos? Os vivos são aqueles que creram nele, foram batizados, eles foram justificados nele. Então, no seu nome. Então, para nós, o juízo está de pé. Essas pessoas que não creram já estão condenadas. Então, quem são os mortos? Foi bom nome até que eu tinha esquecido aquele detalhe. Quem são os mortos? Os mortos são todos aqueles que não creram, que não foram batizados no seu nome. Mas se dos mortos crer, vier para ele, então será batizado, então receberá agora a vida. Então saiu da morte para a vida. Essas pessoas saem da morte para a vida. Então, todo aquele que sai da morte para a vida é aquele que crê no seu nome e que foram batizados no seu nome. Esse é um salvo. Marcos 16, para encerrar. Nessa aqui daqui. Segura aí, não esquece não. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, diz lá que já está condenado, não sou eu. Eu tenho que falar segundo a Escritura. A Escritura diz que já está. Não é que vai estar, não. É verbo presente. Já está hoje condenado. Então você é um desses? Saia, enquanto é tempo. Negue as suas condições. Negue o seu sistema onde você está. O mundo que você está. O mundo não vai dar conta de você lá, a religião, o sistema religioso não vai dar conta de você naquele grande dia, não. É você, por livre e portanto à vontade, você tem que tomar sua decisão hoje, para a vida ou para a morte. Ou você toma decisão para a vida ou para a morte. Para a vida, a Escritura mostra, é crer no seu nome e ser batizado no seu nome, porque todo filho tem que receber o nome do seu pai, e o nome do seu pai você recebe quando é batizado. O Eterno mudou. Lá no passado tinha que se considerar. O Eterno hoje traz um batismo, uma coisa, um fardo leve. Isso é pesado para alguém? Não, mas a pessoa continua endurecendo o coração, não querendo ser batizado no seu nome. É o que diz a Escritura. Aí alguém, não, mas eu fui batizado em 3 tipos: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia está mandando ser batizado no seu nome. No seu nome. Como é o seu nome? É Jesus Christ? Yezer? Jeová? Jesus é o seu nome? Não. Porque nome próprio é um só nome em toda a terra. O nome do presidente dos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, era conhecido como Barack Obama. Não pode dar um outro nome. O nome do rei do universo, o nome dele que desceu do céu foi Yahushua. Então esse nome é universalmente em qualquer parte do mundo. É simples, é só nós abrirmos nossas mentes, captar, meditar. E o meu conselho é, ainda hoje, antes de você reconciliar-se com o seu sonho, e é só para nós irmãos, para os internautas que estão tendo acesso a esse conhecimento, antes de você reconciliar com o seu sonho, fale com ele. Ó Eterno, eu reconheço que eu fui enganado. Eu reconheço que eu bebi daquele cálice da grande prostituta. Eu fui contaminado com aqueles ensinamentos errados, mas que agora eu vou vomitar isso fora de mim e vou receber o soro do teu sangue, do teu espírito, da tua unção, para que eu tenha vida e vida em abundância. Então confesse para ele, antes de você reconciliar o seu sonho. Não é para mim não, eu sou um pecador para você. Fale com ele. Ó Eterno, eu preciso, eu clareço, eu quero estar na tua presença, eu quero ser um como tu és. Por isso, Eterno, faz essa obra, essa maravilha em minha vida também, para que eu seja um como tu és. Que o Eterno possa falar mais alto ao coração de todas as pessoas que estão tendo acesso a esse conhecimento. Que o Shalom do Eterno eu desejo para todos. O hino que o irmão pediu